Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Aqui eu estou fazendo alguns comentários sobre o gabarito, das questões que eu passei para casa, na verdade tudo agora é para casa, né? Da apostila do 6º ano, tá bom? Então o que ficou foi a página 20, 21 e 22. Na página 20, vocês devem ter visto que tem um texto aí bem conhecido de vocês, que é a história da Branca de Neve, que aliás a gente já tinha lido em sala antes de começarmos, né, esse agito todo aí da quarentena. Nessa página 20, vocês devem ter percebido que está um pouquinho diferente do que a gente viu na outra história. Não que esteja diferente a história, mas está diferente outra coisa, o formato. Tá? Vocês devem ter percebido que o formato dessa história, ela tá em versos, né? Ela tem versos e tem estrofes. Lembrando que os versos são o quê? São cada linha de um texto versado, as estrofes são aqueles bloquinhos de verso, tá? Então a página 20 ficou para leitura e a página 21 ficou um desafio para quem quiser fazer. Eu deixo o convite para comentar, né, nessa postagem e fazer o desafio. Qual é o desafio? Fazer um trecho continuando a história. Vocês vão ver lá na página 20 que termina assim: mas o tempo se passou, Branca de Neve cresceu. Foi ficando muito bela, todo mundo percebeu. Mas com isso, a Rainha Má muito se enfureceu. A história termina assim? A gente sabe que não. Então, qual é a proposta do desafio da página 21? É vocês fazerem os versos, né? Continuando a história. Fazer uma estrofe, um bloquinho de versos, de 6 versinhos, continuando a história, tá? Lembrando que, percebe que aqui eu tenho um texto que ele é rimado. Então, passou, cresceu, percebeu, enfureceu, tá vendo? Tem um ritmo aí nessas palavras. Então, quando vocês forem continuar, tem que ter um ritmo também, tem que estar rimadinho, bonitinho também. A literatura de cordel, ela é um tipo de literatura que ela é muito da oralidade, né? É da tradição brasileira. E é uma literatura que ela geralmente vem também com alguns desenhos, né? São impressos populares, mas geralmente partem da oralidade, que é muito parecido com aquilo que eu falei com vocês sobre os contos de fadas. Que os contos de fadas, eles têm a origem deles, né? Dentro da oralidade. Então, era passado, né, de pessoa para pessoa, cada um contava a história mudando, 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 até a gente ter as diversas versões que a gente tem hoje, como é o caso do Chapeuzinho Vermelho, que tem mais de 35 versões diferentes. A gente até leu uma em sala de aula. Na página 22, vocês têm aí um texto. Se vocês olharem para o formato dele, vocês vão perceber que é um texto que é em verso também, tá? É versado. Não é um texto em parágrafo, então não é um texto em prosa. A primeira pergunta que tem aqui é: qual é o tema do texto? Gente, não confunde tema e título. Toda vez que eu pergunto, em qualquer sala que eu pergunto qual é o tema do texto, vem gente me falar o título. O título é No Mundo da Fantasia. Todo mundo sabe. O que eu quero saber é qual é o tema, sobre o que o texto está falando. Então, vocês já devem ter visto lá o gabarito, que o poema fala sobre uma casa encantada, algo relativo à imaginação, aos sonhos. Então, quem colocou isso, tá beleza. Na 2, tá assim: transcreva um verso do poema em que se percebe que se dirige ao leitor. Então, é um trecho em que mostra que o eu lírico, o que é o eu lírico? É quem fala dentro do poema, eu lírico ou eu poético. Que o eu lírico está falando com quem está lendo. Quem é que está lendo esse poema? Se for eu, sou eu, se é você, é você. Mas como é que a gente vai ver que a pessoa parece ali que está falando com quem está lendo? Dá uma olhadinha na primeira estrofe, lá no quarto verso. Quarto verso. Tem assim: onde você poderá oferecer banquetes. Quem é esse você? Esse você é você que está lendo, né? Então tá vendo aí que o eu lírico está se dirigindo diretamente à pessoa que está lendo. Isso é você? Então, esse daí é o gabarito. Então, tá certinho. Até a próxima e boa quarentena para todos nós.